Nós vamos para a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 10, no versículo 14 e o versículo 15. Carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, que estava em Roma. Enquanto os irmãos procuram aí, Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, essa igreja, irmão, segundo a tradição católica, diz que foi Pedro que fundou essa igreja em Roma. Mas isso não é verdade. A igreja de Roma também não foi fundada por Paulo. A igreja que estava em Roma, ela foi fundada pelos primeiros discípulos, lá do dia de Pentecostes. E alguns também que depois se converteram com a pregação de Paulo. Que ali começaram a igreja. Ali não teve nenhum dos discípulos de nome que começou aquela igreja. Na cidade de Roma. E é assim a obra de Deus, irmãos. Deus sabe fazer todas as coisas. Colocar as pessoas nos lugares certos. As pessoas para dar início à obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos, no capítulo de número 10, versículo 14 e versículo 15. Vamos ler. Vamos ficar em pé mais um minuto, em reverência à palavra do Senhor. E nós estaremos meditando. Deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo. Amém? Que diz assim. Vamos ler o versículo 13 também. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Pai maravilhoso, estamos diante da Tua presença, na Tua casa, diante da Tua palavra que está sendo, ó Pai, anunciada nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha mais uma vez em nossos corações, para que possamos entender, Senhor, o motivo ao qual estamos neste mundo. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O tema nesta noite é 4 perguntas fundamentais para a igreja. 4 perguntas fundamentais para a igreja. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, mandando essa carta, para que eles pudessem crer e crescer na graça e no conhecimento. E nós sabemos, irmãos, que neste mundo, tudo que vamos fazer exige algo. Por exemplo, o homem que hoje alcançou o espaço, a Lua, ali tem uma estação espacial, exige que eles chegam ali através de um foguete, através de uma nave preparada para esse fim. Não se pode chegar ao espaço com uma nave qualquer. Tem que ser preparada, própria para alcançar o espaço, lugar tão longe. Da mesma forma, para se atravessar um oceano, precisam de um navio ou uma embarcação própria que possa cruzar o oceano, estar preparada contra toda tempestade, intempéries, toda situação que venha abalar aquele navio.
Um barquinho qualquer não chega. Um barquinho despreparado não chega, irmãos. Da mesma forma, para se alcançar o fundo de um oceano, tem que ser um submarino preparado para mais de 3.000, 4.000 metros de profundidade. Nós vimos aí um dia desse um pequeno submarino que desafiou a lei da natureza. Muitos já diziam que aquele submarino não estava preparado para alcançar tal profundezas. Tanto que aconteceu a tragédia. Aquele submarino foi implodido. Ele implodiu, estourou com a pressão da água. Irmãos, para alcançar os céus, escuta aqui, preste bem atenção. Aonde o pastor quer chegar? Para alcançar os céus, temos que estar preparados. Não é com um evangelho sem renúncia, um evangelho sem devoção. Não é com um evangelho que não tem ônus. O evangelho tem o ônus e tem o bônus. Compromisso. Que se vai chegar ao céu, irmãos. De forma nenhuma. Nós só chegaremos no céu se nós estivermos com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Estamos vivendo uma época em que se prega o evangelho, mas um evangelho que não leva para o céu, irmãos. Um evangelho que não fala dos céus. Um evangelho que fala só das coisas deste mundo, só das coisas terrenas, humanas, mas prega um evangelho que não leva para o céu. Então, essa é a nossa missão, irmãos. Pregar um evangelho que leva para os céus. Porque nós queremos chegar lá. Os irmãos estão entendendo? Não é com qualquer evangelho, não é com qualquer barco, com qualquer aeronave, qualquer submarino que se vai alcançar os lugares mais profundos e mais altos. Não, tem que estar preparado, irmãos. E na vida espiritual é assim. 4 perguntas fundamentais para a igreja. Deixa a sua Bíblia aberta aí, mantenha ela aberta. E vamos ver o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Essa é a primeira pergunta. Como invocarão naquele em quem não creram? Lá em Mateus, irmãos, no capítulo de número 4, Jesus começa o seu ministério. E esta é a primeira viagem missionária de Jesus. Jesus começa o seu ministério no capítulo 4. Então, a primeira pergunta é, como invocarão? E Jesus começa, no capítulo 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus andando junto ao mar da Galileia. Como invocarão, irmãos? Como? Jesus foi ao encontro dos discípulos. Esta é a pergunta fundamental para a igreja. Como eles vão invocar? A igreja tem uma missão de ir levar o evangelho a toda a criatura. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? A igreja tem essa missão de ir.
levar. Jesus foi até os discípulos. Jesus andou na sua primeira missão, na sua primeira estratégia, os primeiros passos de Jesus foi ir até a Pedro e ao seu irmão. Levar essa mensagem. Aqui está uma pergunta para a igreja. Pergunta fundamental. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos indo em direção às vidas? Será que estamos indo, irmãos, em direção às almas? Essa é uma pergunta para nós, irmãos. E nós temos que ir em direção às vidas. Fazer como Jesus. Jesus agora começa a caminhar e a levar a mensagem do reino para as vidas. E nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder esta missão. Esta é uma chamada para a igreja. É uma pergunta que fazemos nessa noite. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como que eles vão invocar se eles não crê? Não tem ninguém para falar, olha, este é o caminho é Jesus. As vidas só vão crer, irmãos, quando nós levarmos a mensagem da cruz. Muitas vezes nós pensamos, mas está difícil, está complicado. Sim, irmãos, não é fácil ganhar uma alma. Não é fácil ganhar uma alma. Mas nós não podemos desisti-las. Não podemos abandonar, irmãos. Muitas vezes nós pensamos assim, eu não faço nada, está difícil. Irmãos, e é difícil mesmo. Mas nós temos que continuar. E como Jesus, de encontro com as almas. Não podemos parar. Não podemos desistir, irmãos. Não podemos desanimar. Estava ouvindo o testemunho do pastor Luiz Antônio, que ele estava em um trabalho missionário e não aparecia ninguém. Ele pregava, ele gastou a sola do sapato, pegou um monte de folheto assim, espalhou pela cidade e fez o evangelismo. Orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. Mas não iam para a igreja. Chegou um ponto que ele, um dia voltando para casa, triste, desanimado, parou num local, pediu água a uma senhora que estava com sede, mas não estava nem com vontade mais de pregar, irmãos. E ali aquela senhora já sabia que ele era evangélico, crente. A mulher pediu a ele oração, ele nem se ofereceu para orar para a mulher. Porque ela tinha alguns problemas físicos que não poderia andar. Ele orou desanimado, fez aquela oração assim, essa mulher não vai levantar, uma oração bem, sabe, bem para baixo. Mas no outro dia, estava ele na casa dele, cultuando com algumas vidas. Entra aquela mulher, aquela senhora, dando um testemunho que Deus tinha lhe curado. E ela não foi só, levou com ela a vizinha, a comadre, levou muita gente com ela. Temos que ir, irmão, não podemos desanimar, não podemos parar. Essa é a chamada da igreja, é a nossa chamada. Então, essa pergunta fundamental, importante para nós, nesta noite. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Nós temos que ir até elas. A outra pergunta que Paulo faz, e como crerão naquele de quem não ouviram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como que eles vão crer se eles não ouvem? Não estão ouvindo o evangelho. É por isso que é importante nós lançarmos a semente, irmãos. Lançarmos a palavra. Lança o teu pão nas águas, depois de muito tempo o acharás. Temos que lançar essa palavra. Aleluias. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que fala a história de Filipe, o evangelista. Filipe foi disperso para Samaria, depois da perseguição de Jerusalém.
E Filipe estava em Samaria pregando. E muitas vidas estavam ouvindo Filipe. Filipe impunha as mãos sobre os enfermos e curava, demônios eram expulsos. O ministério de Filipe, irmãos, estava no auge em Samaria. Aparece um anjo para Filipe e disse, olha, desce a Gaza que está deserta, ali há um homem. E Filipe obedeceu, irmãos. Ele deixou um local em que estava crescendo, que todos lhe ouviam, para pregar para um homem. E quando ele chega em Gaza, lugar que estava deserto, irmãos, no meio do mato, no meio do deserto, estava um homem, um etíope, um eunuco da rainha de Candace, que era convertido ao judaísmo. E estava lendo Isaías 53. E Filipe chegou perto dele e disse, entendes tu o que você está lendo? E ele disse, como que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? E ele vinha de Jerusalém, ele vinha da adoração, irmãos, ele veio do lugar onde há os melhores ensinadores, doutores da lei, ele veio de lá sem conhecer Isaías 53, como um cordeiro mudo para um matadouro, assim estava Jesus. E a Bíblia diz que Filipe agora abre a sua boca e começa-lhe a falar de Jesus. Aleluia, irmãos. O que nós mais precisamos é falar de Jesus, irmãos. Não precisamos ser um teólogo, não precisamos ser um doutor, um mestre, mas só falar de Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem creu e foi batizado. O que nós temos que falar é de Jesus. Nós temos que ir falar de Jesus, irmãos. Você não precisa ter ser um esperto, um conhecedor das Escrituras. Fale de Jesus. Fale que Jesus ama. Fale que Jesus liberte. E com certeza, irmãos, você vai encontrar, eu vou encontrar, vocês vão encontrar pessoas na nossa frente que estão precisando de uma palavra de consolo, precisando de um auxílio, precisando de Jesus. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que iam se suicidar. E chega alguém e fala de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como crerão naquele de quem não ouviram? As vidas precisam ouvir. Precisamos anunciar Jesus. A terceira pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha, irmãos. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos, irmãos, fazer o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do versículo 35. Aqui já é a segunda viagem missionária de Jesus. Jesus agora começou na Galileia, e agora, no capítulo 9, versículo 35, diz assim, olha, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E como ouvirão se não há quem pregue? Está faltando pregador, irmãos. Está faltando homens e mulheres destemidos que vão até as vidas pregar o evangelho. Nós, irmãos, temos essa missão. É uma pergunta para nós, como está a nossa vida, como está a nossa pregação.
Nós não podemos ficar entre quatro paredes, nós temos que anunciar a grandeza do reino de Deus. E com certeza, irmãos, Jesus vai lhe honrar, porque Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, aleluias. Este poder ele deixou para a igreja. Vá com fé, com confiança, crendo que Deus é poderoso para libertar, irmãos, aleluias. Como crerão? Se não há quem pregue. Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. Grande é a seara e poucos são ceifeiros. Jesus, quando começou a pregar, irmãos, ele olhou e viu que era muita gente. Ele virou para o discípulo: olha, é muita gente. É muitas almas que precisam se converter, irmãos. Aleluia. Nós estamos vivendo uma época difícil que muitas almas estão morrendo sem Jesus. Nós precisamos ir em encontro com essas almas. Precisamos ir em encontro com as vidas. Se não aceitarem, irmãos, um dia a eternidade vai dizer para ele ou para ela que nós um dia pregamos o Evangelho. Aqueles que não aceitarem a Cristo, irmãos, um dia, na eternidade, vai aparecer na tela a sua vida, entregando um folheto, falando de Jesus para ele, no dia do juízo. Mas também vai ter alguém ao seu lado, que um dia você pregou, você anunciou, aleluia, que foi salvo. Irmãos, é muito lindo isso. Esta é uma pergunta para nós, pergunta fundamental para a igreja. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos orar, irmãos, para mais pregadores. Oh, irmãos, tem pessoas impedindo as pessoas de pregarem a palavra. Vocês acreditam nisso, irmãos? Se tem pessoas que estão impedindo. Tem, irmãos. Tem líderes. Tem homens de nome que estão impedindo as pessoas de pregar o Evangelho. E um dia vai acertar com Deus as contas. Se uma coisa que nós não devemos impedir é uma pessoa de pregar, irmãos. Não. Pregue. Estão falando de Deus, falando do amor. Deixe pregar, irmãos. Nós não estamos aqui trabalhando para um grupinho ou para uma denominação. Nós estamos trabalhando para o reino. Aleluia. Nós estamos trabalhando para o reino, irmãos. Aleluia. Quantas vidas, irmãos. Eu me lembro de um testemunho que certa feita eu estava lá no norte, eu tinha a minha empresa de pintura, e um dia eu precisava de um pintor, e tinha um local que se pegava as pessoas ali para trabalhar. E naquele dia eu sempre fiquei ligado nas coisas, de Deus, que sempre queria pegar alguém que eu pudesse evangelizar ele. Eu sempre orava, Senhor, olha, que eu possa evangelizar essa pessoa, que eu não conheço, vou falar de Jesus para ele. Essa era a minha oração, irmão, sempre foi. E tinha umas 20 pessoas. Mexicano, hispano. E na hora que eu encostei o carro, todo mundo veio para cima do carro, né, querendo um trabalho. E ficou um rapaz sentadinho lá no canto, lá. Todo mundo veio, só ficou ele. Eu falei, peraí, todo mundo veio, por que aquele rapaz não veio? O Espírito Santo falou assim, chama ele, é ele que vai trabalhar com você. Eu falei, você, vem cá. Vem aqui, senta aqui. Aleluia, irmãos. Aquele homem estava desanimado. Já fazia alguns dias que estava ali. Oh, glória. Já fazia alguns dias que ele estava ali, não aparecia nenhum trabalho para ele. Ele estava desanimado, ele estava cabisbaixo. Falei assim, estou vindo para cá mesmo, só falar que... Né? Ele nem foi atrás, irmãos, de mim. Mas o Espírito Santo falou, chama ele. E ele veio, irmãos. Aleluia. Começamos a falar de Jesus para aquele homem. Começamos a ensinar a palavra para ele. Ele trabalhou comigo, eu trabalhava num colégio nessa época, o Vinícius sabe disso, trabalhou comigo lá. Eu ficava 2 meses nesse colégio nas férias. E ele ficou 2 meses comigo ali trabalhando. E nós evangelizando, falando. Logo, logo ele já aceitou Jesus. Logo, logo já queria batizar. Já estava cheio da glória de Deus, irmãos.
E pouco tempo, já estava vencendo o tempo dele de ir embora para o Brasil. Ele foi embora para o Brasil e levou Jesus, irmãos. Aleluia! Glória! Oh, Espírito Santo! É uma alma, irmãos. Naquela vida foi para a igreja, batizou e foi embora para o Brasil. Não sei mais o que aconteceu com a vida dele, não sei até hoje. Mas uma coisa ele foi, levou Jesus com ele. Irmãos, aleluia. E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos pregar, irmãos. Vamos pregar. Aleluia. O poder da pregação, irmãos, é muito lindo. Porque não somos nós, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que opera, irmãos. Nós somos somente um canal, um instrumento de Deus, um vaso de Deus, para levar a mensagem de salvação. É a terceira pergunta fundamental. Reconhecer que há muitas almas que precisam de ser salvas. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que reconhecer, irmãos, que há muitas almas que precisam ser salvas. A quarta pergunta, que diz, e como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, nós temos um compromisso de não só pregar aqui, mas também, irmãos, preparar obreiros, preparar vidas. Nós temos que preparar homens e mulheres. E como pregarão se não forem enviados? Nós temos que entender, irmãos, que a obra de Deus sempre vai haver a carência. E o nosso trabalho é preparar essas vidas. Chamar eles, preparar. Se estamos aqui hoje porque alguém investiu em nós. Se estamos aqui hoje porque alguém nos evangelizou. Se estamos aqui porque um dia alguém nos chamou. Aleluias. Então vamos chamar os jovens, as jovens. Irmãos, temos que chamar a todos. Estava no Brasil agora esses dias, e saindo do culto maravilhoso, estamos ali conversando, e de repente veio uma jovem que é oprimida pelo inimigo. E ela ia passando, eu falei, jovem, vem aqui. Falei, Jesus te ama, minha filha. Jesus te ama. Ela olhou para mim assim, balançou a cabeça e foi embora. Há muitas vidas oprimidas pelo diabo, irmãos. Nós temos que falar, não perca tempo, pregue. Fale de Jesus no trabalho, aleluias, glória a Deus. Na escola, pregue, fale com seus amigos que não conhecem a Cristo. Oh, aleluias. Não é tempo de parar, é tempo de evangelizar, é tempo de colaborar com o reino de Deus, irmãos. Trabalhar para o reino, trabalhar nessa seara. Então está aqui essas 4 perguntas que é para nós nesta noite. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Oh, aleluias. E aqui eu quero terminar, irmãos, no versículo 15. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. A formosura do crente, irmãos, não está na sua beleza física. A formosura do crente não está numa igreja muito iluminada, muito enfeitada. A beleza do crente está nos pés. Oh, aleluias! A beleza do crente está nos pés. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. É os pés com Jesus que andou e foi até os discípulos. Aleluia. É como que Jesus andou e foi àquelas cidades vizinhas. Jesus foi
passando, Jesus foi evangelizando, Jesus foi pregando e disse para os discípulos, olha, está difícil, é grande o campo, poucos são ceifeiros. Ora aí, vamos interceder porque está precisando de pregador, irmão. Está precisando de pregadoras. Ore, aleluias. Vamos orar, irmãos, para que possamos fazer o máximo aqui nessa cidade. Vamos orar. Nós estamos orando, irmãos, para que venha haver libertação de vidas desse mundo tão oprimido pelo diabo. Como o texto que foi lido aqui. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele se apresentou, ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E nós somos esse canal para levar Jesus Cristo, aleluia, essas almas. Oh, Espírito Santo, é por isso, irmãos, que eu não me desanimo. É por isso que eu não olho para trás. É por isso que eu vejo, Senhor, grande é o campo, poucos são ceifeiros. Senhor, vamos trabalhar, vamos sim, Senhor, dar força. Aleluias. Grande é o campo, irmãos, vamos continuar nesta seara. Vai chegar um dia que o Senhor vai arrebatar, vai pegar esse trigo, oh, aleluias, e vai levar para o céu, vai pegar a igreja, aqueles que foram salvos, aqueles que creram no Evangelho, e vão morar no céu com Jesus. No céu com Jesus. Nós vamos orar nesta noite, irmãos. Vem aqui, Diacho, faz um fundo aqui para nós, por gentileza. Nós vamos orar nesta noite. 4 perguntas importantes para a igreja. 4 perguntas fundamentais para a igreja. Aleluias. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Fique de pé nessa noite. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, nesta noite. Senhor, aqui está esta igreja, Jesus. Aqui está, Senhor, este povo. Aqui está, Senhor Deus, uma parte do teu corpo, Jesus, que está sedenta por ti, sedenta por almas. Queremos ver vidas convertidas, vidas transformadas pelo poder do Evangelho, vidas transformadas pelo poder da pregação, Senhor. Deus Santo, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, esta igreja, e essas perguntas vêm até a nós, mas nessa noite, ó Pai, nós queremos dizer que nós iremos até as almas. Nessa noite nós estamos dizendo que vamos anunciar o Teu nome, Jesus. E nessa noite nós reconhecemos que muitas vidas precisam ser salvas. E reconhecemos também que precisamos colaborar para o Teu reino, ó Pai. Orando, consagrando, jejuando, oh, aleluias, contribuindo, fazendo de tudo, ó Deus, para ganhar as almas. Deus, aqui está essa igreja. Aqui está, Senhor. Esta igreja que aqui está, Senhor. Esse rebanho que é teu, Senhor. Oh, aleluias. São poucas ovelhas, mas são aqueles que estão aqui, são fiéis, que estão na tua casa, Senhor, que têm desejo de te servir, estão desejosos, ó Pai, em fazer a tua obra. Que teu Espírito Santo capacita cada um deles, capacita-nos, ó Deus, para ir levar a mensagem da cruz, aleluias, para as vidas. Oh Pai, usa eles com poder e autoridade, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônios, ó Pai. Oh Deus, para pregar a mensagem da cruz, a mensagem poderosa da cruz. Oh Espírito Santo, nós clamamos a Ti, ó Pai. Oh Deus Santo, que vidas venham ser transformadas pelo poder da pregação da palavra, Pai. Deus, falamos como o profeta Isaías. Senhor, nós habitamos
Nós temos impuros lábios e habitamos no meio do povo de impuros lábios. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, ó Pai, envia os teus filhos para pregar, para ganhar almas, Deus, para o teu reino. É o que nós te pedimos nesta noite, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Nome que é acima de todos os nomes. Nome lindo de Jesus. Oh, aleluia, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Nós somos gratos a Ti nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar os avisos nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que a nossa escola bíblica de obreiro está se aproximando. Dia 28, 29 e 30. Agora no final de mês. Eu peço aos irmãos que essa semana, já falei, vou falar mais uma vez, irmãos. Tire essa semana, do dia 25, a partir do dia 25, é terça-feira, o pastor Márcio já está aqui, já está nos Estados Unidos, mas vai estar conosco aqui a partir do dia 25 até o dia 30. Venha, irmãos, porque vamos aprender muito a palavra de Deus. Tire essa semana de folga. Fala, essa semana é do Senhor, para que eu possa crescer. Eu já tirei a minha semana, irmãos. Eu já disse, Senhor, essa semana eu não trabalho. Se aparecer alguma coisa, manda para frente. Porque nós vamos trabalhar para o Senhor, se alimentar, irmãos. A partir de terça-feira. Amém? Estamos orando, irmãos, todos os dias. Aqui até o dia 22, de 9 às 10, irmãos. Oração, está uma bênção. O trabalho de oração. Estamos orando em prol desse trabalho, dessa escola bíblica, para que o Senhor venha salvar almas, libertar, renovar, batizar, curar, fazer maravilhas no nosso meio. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, irmãos, com relação à obra de Deus. Amém? E no dia 22, que vai ser no sábado, nós vamos fazer uma vigília, de 8 à meia-noite, que vai ser o último dia dessa consagração, dessa campanha de oração. E já na outra semana, já é o nosso congresso, a nossa escola bíblica, vamos estar nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Amém? Na sexta-feira, irmãos, nós temos a missionária Natália, que estará pregando no dia 28, né? Começa com ela na sexta-feira, porque o oficial mesmo é sexta, sábado, domingo. E na sexta-feira, culto com as irmãs. A missionária Dilma vai estar aí conversando com as irmãs, depois procure ela para as irmãs apresentar um louvor a Deus, um hino a Deus, né? Nesse dia, na sexta-feira. Então as irmãs estarão louvando a Deus, com o culto das irmãs. Traga visitantes, irmãos, traga visitas, para que possam receber a palavra. A irmã Natália, Deus tem usado ela grandemente, na cura, na revelação. Deus tem usado ela. Traga as vidas, que com certeza Deus vai fazer grandes coisas. Nós estamos orando para isso. Nós estamos orando para Deus fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Então, na sexta-feira, as irmãs estarão louvando a Deus. Procura a missionária Dilma depois para conversar sobre o hino. Amém? No sábado é a nossa consagração aos obreiros, aos irmãos que vão ser consagrados ao ministério. Depois eu quero ter uma conversa com os irmãos, né? Antes da consagração, nós vamos marcar um dia para a gente conversar um pouco mais. Então, no sábado, vai ser esta festa. Já falando mais uma vez, irmãos, chegue mais cedo. O culto vai começar às 7 horas. Chegue um pouquinho antes, irmãos. Chegue para receber os visitantes. As pessoas estão evangelizando, pregando aí, levantando cartazes, folheto, para que as vidas venham. Nós estamos trabalhando para isso. Então, venham mais cedo para poder receber essas visitas que estarão conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos fazer, no final de semana que vem, nós vamos fazer um evangelismo também pessoal. Nós estamos preparando já os folhetos para fazer um evangelismo de casa em casa. Enfim, um trabalho evangelístico. Também o cartaz que a irmã Sandra
está fazendo, né? Fez para o WhatsApp, né? Compartilhe com os irmãos, com as pessoas, com os amigos. Compartilhe, vai falando. Fala um dia, um, dois, três, fala de novo, manda de novo, sabe? Vamos pregar, irmãos. É a forma que Deus nos deu para pregar. Essa tecnologia é para isso. Vamos usar ela como ferramenta de trabalho para trabalhar para o Senhor. Mande mesmo, mande para as pessoas que você menos imagina. Essa pessoa que não acha que não vai, não, mas manda para ela mesmo. É essa mesmo que Deus vai trabalhar nela. Né? Amém? Faça esse trabalho evangelístico, convide para estarmos aqui no dia 28, 29 e 30, nesse grande trabalho. Amém? Tem mais alguma coisa para falar, irmão? Eu não anotei. Não? Amém. Vamos encerrar então, agradecidos a Deus. Quero pedir ao presbítero Afrânio que venha orar e agradecer e dar a bênção apostólica. Graças a Deus, irmão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por esta noite. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus, pela palavra do Senhor ministrada e pregada, meu Deus. Meu Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma todos aqueles que vão ouvir esta mensagem ainda, meu Deus. Pai, que ela alcance corações, que ela encha a alma, meu Deus, das vidas, Pai. Pai, que o amor do Senhor possa ser pregado, meu Deus. Meu Deus, aleluia, porque o Senhor sempre chama e o Senhor vai continuar chamando, meu Deus, aleluia, homens e mulheres, para continuar a tua seara, a tua obra, Pai. Pai, levanta, 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 meu Deus, aleluia, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Oh, bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos, Pai. Te damos graças por esta noite, Pai, por esta noite maravilhosa na Tua presença. Nos conceda uma semana abençoada na Tua presença, meu Deus, repreendendo o mal, dando vitória, meu Deus, aleluia, dando vitória, meu Deus, a cada dia nos livrando do mal, Pai. Para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos.